Olá, você sabe o que significa comunicação não violenta ou CNV? Como seria educar os nossos filhos através dessa comunicação não violenta? Vamos conversar sobre isso hoje. Olá, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube. Eu sou Jéssica Costa, eu sou mãe da Bruna Maria de 3 anos, sou orientadora educacional, certificada em disciplina positiva, que é uma filosofia que acredita exatamente na comunicação não violenta, no educar através do diálogo e da empatia. E eu quero conversar com vocês hoje 7 tópicos. Eu tô aqui com um roteirinho pra gente não se perder. Acredito que vai ser um vídeo um pouco extenso, mas são 7 tópicos muito importantes para a gente falar sobre esse método, essa ferramenta criada pelo Marshall Rosenberg, né? Ele é um doutor em psicologia americano e o seu aluno Dominique Barter é quem está conseguindo trazer mais, eu diria, aqui para o Brasil. Então, primeiro eu quero falar sobre o que é o comunicar. Quando a gente fala comunicação não violenta, eu acho muito profundo e muito intenso a explicação que o Dominique dá sobre o que é o comunicar e o que é o termo não violência. Quando a gente fala de comunicar, ele fala muito de co-construir. Então, o ato de comunicar, ele é uma ação. Não acontece isolado, sozinho. Ninguém que se comunica sozinha. Você pode ter pensamentos e tudo bem, até falar em voz alta. Mas o ato de comunicar, ele é uma construção de sentir. E isso significa que nós vamos fazer junto. Eu e você, nós estamos nos comunicando. É uma ação, né? Você está co-construindo, você está sentindo junto com aquela pessoa. E o que seria o termo, né? O segundo tópico, o primeiro tópico dos 7 que eu quero falar com vocês, o primeiro foi a denominação da palavra comunicação. E o segundo tópico é a denominação dessa frase não violência. E ao contrário do que muita gente associa, que é a ausência, né, da violência, que é você não tomar atitude de bater, que é você não ter pensamentos e atitudes da violência, ou você ser simpático com a pessoa, quando eles falam da não violência, não tem nada a ver com isso. Não violência no sentido de você estar conectado com o todo. E quando a gente fala estar conectado com o todo, é uma visão sistêmica. É a gente conseguir olhar o outro através de nós. É a gente olhar nós através do outro. Então, quando a gente tem essa visão desse todo, esse sistema, isso é exatamente o que é chamado de não violência. E o terceiro ponto, o que seria então CNV? O que seria então a comunicação não violenta? É exatamente esse alinhamento do todo, da gente se perceber parte do todo, né? É muito mais do que simplesmente educar com diálogo, é muito mais do que educar de uma forma simpática e empática. Comunicação não violenta, e ele foi muito feliz, o doutor em psicologia, o Marshall, foi muito feliz, porque é de uma intensidade tão grande que é difícil compreender e difícil até explicar, porque não é não bater, não é não gritar, não é isso. É você estar conectado com o outro e a gente entender essa simbiose que nós estamos conectados. E esse alinhamento é exatamente o que eles chamam de co-construir. E todos nós estamos conectados para servir a vida. Então isso que é a CNV, né? Isso é que é uma comunicação não violenta. E entrando no quarto ponto, como que isso viria para os nossos filhos, né? Como que isso vem para a educação propriamente dita? Se a gente olhar a educação de um ponto de vista oposto à CNV, a comunicação não violenta, a essa filosofia, a esse alinhamento, a essa co-construção, a gente está educando com o mandar. Eu mando e você obedece. Existe sempre uma relação de um maior do que o outro, de um estar acima e o outro estar abaixo. Sempre vai existir essa coisa do autoritário, do autoritarismo. E a comunicação não violenta, que é esse outro olhar, não é mandar, é cultivar, é cooperar. Porque nós fazemos tudo juntos, aprender, crescer, sentir, agir, mudar, cooperar, coexistir, coabitar, co-construir, conviver. Então, quando a gente percebe isso, isso vai muito além do processo de educação de filho. Não é apenas educar o meu filho, mas é educar a mim. Eu estou fazendo a comunicação não violenta comigo. Então, a gente vai cultivar as pessoas. Isso é cooperação.
E isso está totalmente amarrado com a disciplina positiva, que é cooperação, que é encorajamento. E aí vamos falar agora do nosso quinto passo, que eu separei aqui, a consequência. Né? Então a gente já está entendendo o que significa a comunicação, o que é o não violência, o que é a CNV, o que isso vai trazer específico para os filhos, para a criação dos filhos, que é esse cultivar esses filhos, é trazer essa cooperação. E aí qual é a consequência de você viver através desse olhar de CNV? Nós temos um grande problema, a sociedade como um todo, desde que o mundo é mundo, eu acho que isso existe, e chegou a hora que nós temos que fazer essa mudança. Essa é a era, essa é a geração de mudar com isso. Né? E por isso que eu falo muito da parte da espiritualidade. Nós trabalhamos no Instituto Somos Pais com a espiritualidade, que essa é a hora é agora. Então nós não sabemos lidar com conflitos, nós não temos o domínio e a capacidade de lidar com os conflitos. E passamos isso para as crianças. Nós não encorajamos as crianças a lidar com conflitos. Como é que nós lidamos? Como é que nós encaramos os conflitos? Geralmente, quase 100% das pessoas olham o conflito como uma coisa ruim, uma coisa sofrida, uma coisa pesada, sabe? É como se fosse uma névoa. Por isso a gente se esconde, por isso a gente foge, por isso a gente faz de tudo para não encarar o conflito. E esse é um erro. Aí é onde está o nosso grande erro. Precisamos parar de olhar o conflito como uma coisa ruim. Também não quer dizer que o conflito é uma coisa... então você quer dizer que é uma coisa legal, bacana, gostosa? Vai depender do teu aprendizado. Porque o conflito ele é exatamente um recurso abundante que a vida tem para nos ensinar. Porque os conflitos vêm para que a gente dissolva determinadas ações, determinados assuntos, para que a gente aprenda. Então, esse conflito ele está vindo para que a gente aprenda alguma coisa. Então, se a gente olha o conflito com esse olhar de que é um recurso da vida que vem para nos ensinar, muda completamente a perspectiva de fugir do conflito e o meu filho também cresce aprendendo a fugir. Né? A comunicação não violenta ela tem uma coisa muito legal que é chamada de círculos restaurativos, né? que começou em 90 no Rio de Janeiro. É você criar ambientes, assim como você tem um quarto para dormir, a cozinha para cozinhar, a televisão para ver seus noticiários, etc. Assim como você tem ambientes próprios, né? Você precisa ter um ambiente para saber lidar com o conflito. É criar esse cenário, esse ambiente, é criar essa dinâmica, é criar uma forma de que vocês falem sobre os conflitos e que vocês coloquem esses conflitos para fora para aprender. O que é que eles vão te ensinar? Não é calar os conflitos, mas esses círculos restaurativos, ele tem exatamente isso, né? Que é seguro discordar, gente. Nós temos que aprender que não é errado pensar diferente, não é errado discordar, não é errado ser diferente, né? Tudo bem, tudo legal. Isso faz a sociedade, isso faz o ser humano. E nós temos que falar sobre isso, dialogar sobre isso. Os conflitos muitas vezes surgem porque nós discordamos do outro, porque queremos que o outro pense igual, que o outro seja igual. E não existe isso, porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua essência. Então a criança, se ela cresce nesse meio de perceber que ser diferente é normal, ser diferente é bom, é saudável, conflito, ela vai perceber que não é uma coisa errada. Ela vai aprender a lidar com os conflitos. E esses círculos restaurativos, não é preciso esperar um workshop, uma vivência, sei lá de quem, para falar sobre isso. É criar na sua casa uma forma de trazer esse conflito. Não sei, que tal escolher um dia e um horário para se sentar, fazer um círculo, escrever em papéis os conflitos, colocar esses papéis na roda e falar a respeito. Por que não? Olha só que bacana. Né? Por que não colocar aquelas dores, aqueles problemas, aqueles conflitos, as discordâncias, todos em papéis? Cada um escreve vários papéis e coloca esses papéis na roda e falem sobre isso. Isso que seria esse círculo restaurativo, né? O nosso sexto ponto
São os tipos de comunicação, né? Que nada mais é... Como é que a gente apoia o outro? Como que eu entendo o outro e como que eu me entendo? Existem 3 tipos, basicamente, de comunicação, né? Como eu lido com o outro, que é o interpessoal, como que eu vejo o outro e aceito o outro. O segundo é o sistêmico, que são esses espaços, é criar cenários e ambientes, como de repente criar o círculo restaurativo, é você estar nesses espaços para estar olhando a comunicação de uma forma sistêmica, de uma forma de um todo. E o terceiro, que com certeza é o mais difícil, eu acho, que é o intrapessoal. Como eu lido com as minhas emoções? Como eu falo comigo? Como é que eu acesso as minhas dores? Como é que eu observo as minhas emoções, as minhas dores? E perceba que isso é um ensinamento, é o maior ensinamento que a criança pode ter. Porque a forma como eu estou lidando com a minha dor, com os meus conflitos, com as minhas inquietudes, como eu reajo a isso, principalmente, né? Como eu reajo a esses conflitos, os filhos estão vendo isso. E aí eles podem falar, nossa, olha só, é normal. Olha como minha mãe faz, olha como meu pai faz. Eles conversam a respeito, você entende? Então, como eu olho para o outro, como eu lido com o todo e como eu lido comigo. São esses tipos de comunicação. E aí, qual é o 7º ponto? O 7º e último ponto para a gente fechar o nosso vídeo é: e o futuro? E como que eu fico no futuro? E como eu vou ser no futuro? E que criança eu vou deixar para o futuro? Quais são os filhos que eu estou preparando para o futuro? Se a criança entende que a diversidade, que esse pensar diferente, que encarar os conflitos, que discordar é uma coisa normal e que nós precisamos falar a respeito, ela vai crescer sem ter medo de conflito. E isso é a melhor herança que uma criança pode ter. É uma criança destemida, é uma criança que vai ter a coragem de olhar as suas próprias dores e de falar das suas próprias dores. E de como que o outro também fala, né? E dessa comunicação acontecer. A comunicação não violenta, eu acredito que é o nosso olhar, é a forma como nós nos comunicamos com a sociedade, com a humanidade, através de nós. Então, como que eu lido com o mundo através de mim? Como é essa comunicação com a humanidade através de mim? Eu sou um ponto de luz, eu sou um ponto de conexão. Então, a forma como eu olho, a forma como eu construo, a forma como eu estou conectada com o todo, é exatamente a forma como eu lido comigo, né? É esse se comunicar com a humanidade através de mim. Então, eu sou parte do todo. A partir do momento que eu estou olhando para mim, eu estou olhando para o todo. Então, é exatamente isso que eu acredito que a comunicação não violenta é. Eu quis fazer um resumo sobre a CNV. Existem 1000 vídeos falando sobre a CNV, inclusive do próprio Dominique Barter, do próprio Marshall, enfim, vários especialistas falando sobre CNV. Eles dividem a CNV em 4 etapas, né? Passo 1, passo 2, passo 3, que nada mais é do que você respeitar a criança, ter empatia com a criança, se colocar no lugar dela, ou seja, é praticar o respeito e a empatia, né? E eles dividiram lá em 4 etapas que vocês podem pesquisar. Eu não quis trazer esse passo a passo, eu quis trazer o que eu enxergo como CNV, que foram esses 7 passos. Espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários se você gostou, o que é que você aprendeu, o que é que você vai levar para você, o que é que você vai mudar na sua vida a partir de hoje. Ideias de temas, sugestões de temas, né? Críticas, sugestões, o que vocês quiserem, pode escrever, que eu adoro ler e responder vocês. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo domingo, aqui no canal no YouTube. Na quinta-feira estamos nas redes sociais, Facebook e o Instagram. Instituto Somos Pais, ao vivo, quinta-feira, 9 horas da noite. Fiquem com Deus, sabedoria e paz. E até a próxima semana. Tchau!